Então, retomando aqui, bom dia então, vamos voltar à leitura do nosso texto do Thomas Ogden. Então, seguindo a leitura. Winnicott está fazendo aqui uma distinção entre o significado simbólico do brincar e o estado de ser envolvido no brincar. Chegar a explicações do significado simbólico do brincar é o domínio da psicanálise epistemológica. Trabalhar no e com o estado de ser e do brincar é domínio da psicanálise ontológica. Viram, pessoal? Ficou claro para vocês? Significado simbólico do brincar é epistemológica. Ontológica é o do ser. Da perspectiva ontológica. A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar. Observem, sobreposição, não é anulação de uma a outra. A do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Em consequência, onde o brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido, então, no sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para o estado em que o é. Isso aqui eu vou grifar depois para mim, porque isso aqui é muito importante lembrar. Né? Então, aquele que não consegue brincar, a gente vai trazê-lo para esse estado. Conforme descrito nessa passagem e no trabalho de Winnicott como um todo, o papel do analista é bem diferente de seu papel numa análise de cunho predominantemente epistemológico. Enquanto na psicanálise epistemológica, o objetivo é destacar a questão que provoca a angústia, portanto, aqui deixa bem claro que não é parquinho de diversões, né? Só abrir um adendo aqui para nós. Quando falamos aqui da linha epistemológica, falamos de Freud, falamos de uma era da desconfiança. Freud é fruto de uma era da desconfiança, de pensadores como Nietzsche. Então, por isso é natural que venha se angustiar. Formulando assim uma interpretação. Na psicanálise predominantemente ontológica, o analista deve esperar para explicar ao paciente o que pôde compreender. Estarrece-me pensar quanta mudança profunda impedi ou retardei pela minha necessidade pessoal de interpretar. Se pudermos esperar, o paciente chegará à compreensão criativamente. Essa é uma palavra muito, muito winnicottiana, o gesto espontâneo, criativamente. E com imensa alegria. Hoje posso fruir mais prazer nessa alegria do que costumava com o sentimento de ter sido arguto. Nós estamos falando aqui de uma linha ontológica. Na psicanálise ontológica, o conhecimento adquirido por paciente e analista não é o ponto central. Pelo contrário, trata-se da experiência do paciente que chegará à compreensão criativamente e com imensa alegria. Experiência na qual ele está engajado, não predominantemente por buscar autoentendimento, mas por estar num processo de tornar-se mais plenamente si mesmo. Torna-te quem tu és, né? Essa é a premissa. Winnicott, em um de seus últimos trabalhos, Sonhar, Fantasiar e Viver, formula uma das conclusões centrais de sua obra. Conclusão essa que diferencia sua abordagem da de Klein, em particular, e da psicanálise epistemológica em geral. Para Winnicott, a fantasia inconsciente é uma espécie de círculo vicioso que prende a pessoa em seu mundo interior. Ao descrever uma vinheta clínica, ele diz:
Quanto a mim, o trabalho da sessão produzira um resultado importante. Ensinara-me que o fantasiar interfere na ação e na vida no mundo real ou externo. Essa palavra aqui para o Winnicott é predominante, né? O externo. Mas interfere muito mais no sonho e na realidade psíquica pessoal, ou interna, o cerne vivo da personalidade individual. No artigo Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, Winnicott usa quase de passagem uma frase que para mim indica o processo subjacente à análise bem-sucedida. Indica também todas as outras formas de crescimento psíquico. No desenvolvimento de um bebê, surge por parte dele uma tendência a entremear objetos diferentes de mim no padrão pessoal. Deixa eu ler de novo aqui. No desenvolvimento de um bebê, surge por parte dele uma tendência a entremear objetos diferentes de mim no padrão pessoal. Em outras palavras, tomamos algo que ainda não é nosso, como uma experiência com um cônjuge ou um amigo, um poema lido ou uma peça musical ouvida. Aí estamos falando aí do introjetar, né? E o incorporamos para criar quem somos, de maneira e nos tornamos mais do que éramos antes de ter essa experiência. Antes de haver introduzido a experiência em nosso padrão pessoal. Aqui, ao desenvolver o aspecto ontológico da psicanálise, Winnicott está inventando uma linguagem entremeando objetos diferentes de mim no padrão pessoal, criando uma forma de falar do crescimento psíquico que nunca encontrei em outro lugar. Cristiane, por obséquio. Uma pergunta, nesse trecho que ele fala do objeto que é introjetado, seria um suporte? Por exemplo, o Winnicott fala que quando o bebê ele tem ali o seu paninho, é muito importante para ele esse paninho de uma transição dele saber quem é e saber quem é a mãe, dessa separação. Tá. Esse objeto seria poderia falar que é um suporte também para Olha, essa transição? sim, isso com certeza. Embora aqui eu tenha a sensação que ele está se referindo a personas, a pessoas realmente físicas, eu tenho essa sensação. Mas o que tu estás dizendo é o objeto transicional que ele faz a função da mãe. Ele não é uma outra coisa, ele é um representante daquela mãe no psiquismo. Tanto que tu vai botar uma criança para dormir, tu vai dar o ursinho, tu vai dar o paninho, né? Algumas crianças levam para a escola, né? Teve um caso que eu tive conhecimento que a criança levava o sutiã da mãe. É como se a mãe fosse junto com ela, né? E sim, é um representante, né? Aqui eu tenho a sensação que ele está falando do introjetar dos hábitos daquelas pessoas que fazem parte, né? Não tenho a sensação propriamente do objeto na questão transicional do elemento aqui, tá? Mas é uma percepção que eu tenho. Mas é o representante. É o representante. Fez sentido para ti? O que tu acha? Não, fez sim. Eu só queria compartilhar, assim, uma loucura minha. Na verdade, é uma fantasia daquilo que eu estudo, daquilo que a gente fala na supervisão, né? E aí, numa das supervisões, falou assim, Cris, você tem que sair de cena. Eu fiquei muito pensativa na questão do sair de cena, né? E aí, na próxima sessão que eu tive com o caso que eu levei, eu falei, vou sair de cena. Mas quando eu fiz aquele manejo de sair de cena, eu senti que não.
Porque quando você vai no teatro, a pessoa que está fazendo o monólogo, ela precisa de aí que entra, ela precisa de um objeto de suporte. Uhum. Ela precisa de uma jaqueta, um tecido, uma cadeira, ou um músico atrás. Então, eu penso que toda análise, se você sai totalmente de cena, você deixa a pessoa muito sem chão. Tem que ter um suporte. Por isso que eu perguntei Sim. da questão, será que essa questão transicional, o objeto não seria um suporte? Foi nesse Sim, caminho que eu... não, faz sentido, é um representante sim, é um suporte para que não tenha aquele vazio ali, né, ele é ocupado, o analista ele é o objeto da análise, né, eu gosto da linha do Winnicott de o analista ser a espátula, né, tu se coloca à disposição, tu tá ali, igual quando o Winnicott fala que chega a mãe e o bebê vai buscar essa espátula, ele pega a espátula, ele morde e joga no chão, e o Winnicott observa quando é a mãe que pega a espátula, quando é um terceiro que busca o analista, vamos usar essa metáfora, né? Mas sim, o que é holding, né? Holding é suporte, e o analista é realmente esse suporte, sim, nesse aspecto, com certeza absoluta. Esse é o lugar do analista, ser descartado. Né? A gente vai dar o suporte, como tu bem disseste, para que haja um olhar. Né, para que ele possa introjetar essa figura. A criança, já passo para ti, tá, Joana? A criança brinca na sala, ela vai na cozinha, chama a mãe diz oi, ele volta para lá. O que ele está fazendo? Está introjetando esse objeto, está introjetando essa mãe, para que depois, futuramente, ele consiga andar na rua e não estar sozinho. Ele está sozinho, mas está sempre acompanhado. Aquela voz que fica na cabeça da gente, o eu é um outro nesse aspecto. Eu introjetei essa figura. Quantas pessoas, quem faz análise, sabe bem o que é isso? Olha, eu estava em tal lugar, de repente parece que eu estava ouvindo a tua voz me questionando, tá, mas espera aí, tá correto? Não sou eu que estou falando para a pessoa, mas é a figura introjetada como uma figura de ego de suporte na linha do High School Root. Tá, e é justamente isso que está descrito no texto, agora ficou claro, é verdade. Ficou mais claro, eu acho, né? Sim, ficou muito mais claro, obrigada. De nada. Joana, por obséquio. Bom dia a todos. Bom Em dia. relação a isso mesmo que a Cris estava falando, da criança, né, que leva um paninho, no caso, eu conheço adultos que ainda andam com esse paninho. Seria uma fixação Sim. na fase Não oral. está não tá devidamente superado, né? Claro que para o Winnicott ele não trabalha assim falando da teoria da sexualidade. O Winnicott ele vai para a teoria do amadurecimento, né? Então, portanto, ele não vai enfatizar essa questão de fase oral. Ele vai por um outro viés. Mas a gente tem os correlatos ali tranquilamente. Dá para fazer um paralelo. Se tu lê os dois autores, o Winnicott bebe muito da fonte freudiana. Né? Mas imagina o seguinte, Joana, primeiro momento, bebê e sua mãe, eles são fusionados. O Saulo Durso Ferreira utiliza esse seguinte exemplo. A mãe é o suporte, a mãe é o holding que a Cristiane mencionou. Aqui está a mãe, aqui está o bebê. Nota que os dois são fusionados, os dois estão juntos. Aí, para fazer a transição, ele se vale de um objeto transicional, um paninho, algum representante dessa mãe, e ele vai fazendo esse movimento, ó, ao ponto de se separarem. Mas aqui, ele está andando com essa mãe. Então, tu imagina aquele idoso com seus 80 anos de idade, morando sozinho, extremamente feliz, ou pelo menos um pouco mais feliz do que o normal, mas do que muitos casos, porque ele não está sozinho na casa, ele tem figuras introjetadas ao longo da vida. Mas às vezes tu encontra aquele jovem de 15 anos que está sempre com uma sensação de vazio. Ele não teve a possibilidade de introjetar. Quando a gente fala em constância de selfie, ou um selfie ali que teve esse desenvolvimento interrompido, é disso que a gente está falando. Não teve a oportunidade de introjetar uma figura. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. Então a gente retoma mais um pouquinho aqui. Pessoal, para todos, tá claro essa linha que o Winnicott traz? Acho que sim, né?
Beleza, qualquer coisa vamos conversando. Se tiverem pontos divergentes, estamos abertos aqui para conversar, tá tudo certo. Até mesmo porque cada leitor tem uma perspectiva muito particular mediante as suas leituras prévias. No artigo Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, o Winnicott usa quase de passagem uma frase que para mim indica o processo subjacente à análise bem-sucedida. Indica também todas as outras formas de crescimento psíquico no desenvolvimento de um bebê. Surge por parte dele uma tendência a entremear objetos diferentes de mim no padrão pessoal. Em outras palavras, tomamos algo que ainda não é nosso, como uma experiência com um cônjuge ou um amigo, um poema lido, eu estou relendo, tá, pessoal? Ou uma peça musical ouvida. E o incorporamos para criar quem somos. Por isso que a gente diz, estou enfatizando mais uma vez para ficar bem claro, o eu é um outro. A gente introjeta as figuras. Notem o quanto o meio é muito importante na teoria ontológica, na questão do Winnicott, o externo. De maneira a nos tornarmos mais do que éramos antes de ter essa experiência, antes de haver introduzido a experiência em nosso padrão pessoal. Aqui, ao desenvolver o aspecto ontológico da psicanálise, Winnicott está inventando uma linguagem, entremeando objetos diferentes de mim no padrão pessoal, criando uma forma de falar de crescimento psíquico que nunca encontrei em outro lugar. Quando o paciente analista não consegue brincar, o analista deve prestar atenção a esse problema, já que ele impede a dupla de experimentar. Nota que ele coloca em itálico no artigo, ó. Experimentar, experienciar, experimentar. A sobreposição de duas áreas do brincar. Se o analista não consegue se envolver no brincar, ele deve considerar se a inabilidade de se envolver nesse estado de ser, brincar, não é apenas o estado de espírito, mas também o estado de ser. Relaciona-se ao que ocorre no vínculo com o paciente. Possivelmente uma identificação profunda com a falta de vida dele, ou uma incapacidade sua de se envolver de modo genuíno no brincar, o que provavelmente exigirá um retorno à análise. Notem, não fugimos de Freud, não fugimos de Lacan, não fugimos do que o Caligares fala, de que se você não está com seu ego devidamente estruturado, se você não consegue brincar, você não vai conseguir fazer uma análise. E por isso a humildade que a gente precisa ter, que não adianta tu ler 10 milhões de livros, se tu não experienciar ou experimentar, a análise não vai fazer sentido. Pode-se argumentar, Elaine Dort, por obséquio. Bom dia. Bom dia. Me chama uma dúvida, assim, quando ele fala aqui em brincar, em análise, o que ele está dizendo exatamente? Vamos a experiência. Vamos pensar o seguinte, ó. Para o Winnicott, brincar quer dizer, vem da questão do self verdadeiro. Brincar é self verdadeiro. É questão do estar sendo, do gerúndio, do conseguir estar presente naquele momento. O que não foge muito do viver em ó do Bion. Que não foge do sem memória, sem desejo, sem compreensão. Se vocês assistiram Sessão de Terapia, a 5ª temporada, tem uma cena muito emblemática do Rodrigo Santoro e o Selton Mello, em que o Selton indaga ele, dizendo o seguinte, você atende criança e tal, e aí o Santoro devolve para ele, por quê? Você esqueceu como é que se brinca? Explicitamente uma referência a Ferenczi / Winnicott, principalmente ao Winnicott nesse momento. Mas o brincar consiste em estar realmente presente e estar sendo. Porque se tu vai para o lado do não brincar, tu entra no falso self. Sim. No eu sou. É uma entrega, então, né? Na verdade, é a entrega assim, o querer, né? Ser ali dentro daquele setting o que somos. Sim, de estar ali. Aí o Bion foi extremamente pontual
né, no Sem Memória e Sem Desejo. Acho que aí fala tudo. O Diego colocou aqui que Margaret Mahler falava uma fase simbiótica do bebê não saber do eu e do não eu. Vamos só abrir um parênteses aí, que a Mahler, ela está falando muito sobre essa questão do bebê não existe do Winnicott. Se o objeto transicional seria uma separação para ele aprender essa diferença do eu. Sim, na verdade, a gente começa a dar contornos ao eu. Esse é o processo. O bebê não existe. O bebê é a sua mãe no primeiro momento. O bebê, na verdade, ele é o todo, ele é o mundo. Né? Ele nasce solto, os braços voando. Se tu vê um filme de terror, tu tá vendo uma visão do que um bebê vê no mundo. É objetos voando, é tudo escuro, é fantasma aqui, são vultos. Então é um terror muito infantil, os filmes de terror. E aos pouquinhos, o holding e o handling, holding como suporte, eu dou chão, o handling de trocar fralda, de libidinizar esse bebê, incutir o narcisismo, tu vai dando uma pele psíquica, aí eu estou usando o termo do Bion de novo, de dar contornos para esse corpo, para ele entender onde começa ele e onde está o mundo. O que o Jung chamaria de processo de individuação. Eu estou me separando do mundo, eu estou sendo, como o Winnicott fala, autêntico. Uma pessoa saudável é uma pessoa autêntica. Né? Então, notem que todo o trabalho consiste nessa separação. Cristiane, tu havia erguido a mão. É só para, assim, é um exemplo que eu queria dar para a Elaine, porque às vezes é tão difícil dentro do setting, mas eu tenho muito isso. Dentro de um setting, eu me coloco numa cena de teatro mesmo. Porque, por exemplo, esse experimentar. Em muitos momentos, você sente, vamos supor que o seu analisando te coloca como mãe. Ele te coloca como mãe. Talvez você ali representar, que eu digo, de alguma coisa, e perceber o que o analisando está pedindo, se ele está pedindo um corte, se ele está pedindo uma situação mais firme, ou se aquilo não está cabendo, você tentar deslocar. Eu acho que esse tipo de experiência que ele está trazendo aqui. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas é bem assim, de você se sentir o que o analisando tá buscando em você para representar. E aí acho que cabe ao o analista, se colocar nessa posição de uma tentativa de representar também o que ele precisa no momento. Esse ponto que tu disseste, eu acho que tu foi bem assertiva, principalmente quando tu disseste, demanda é para ser acolhida e não para ser atendida. Isso que tu falou foi fundamental, né? Entender que ele te coloca numa posição de mãe, mas se você atuar como mãe, voltamos àquilo que a gente falou na supervisão de terça-feira, ele vai passar a ter duas mães, e vai perder a analista é bem importante também na vida dele, né? Então, mas é o que tu disseste, isso nenhuma outra área trabalha, transferência. Sim, Cris, obrigada, acho que é bem pontual isso que tu disseste. A Marion Minervo fala uma coisa que compactua com o que a Cristiane nos trouxe. Com quem que ele fala ao falar contigo? Essa é uma pergunta que deve nortear todo analista. Com quem ele fala quando ele fala contigo? Olha, isso eu só falei para o meu melhor amigo, isso eu só falei para minha avó, isso eu só falei para o meu pai. Enfim, né, com quem ele fala ao falar contigo é uma frase que norteia muito e deve nortear, segundo a Mariel Minervo, as nossas questões em análise no lugar de analista. Diego? No? Ok. Não, foi sem querer, eu abri o fone sem querer, desculpa, Michel. Desculpa. Pode-se argumentar que o que estou chamando de psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica são apenas maneiras diferentes de olhar para o único fazer analítico. Fazer analítico é o mesmo, os pilares são os mesmos. O André Green, ele é o cara que na década de 80 praticamente unificou toda a psicanálise, fazendo
ele é meio que o texto lá do Ferenczi e do Rank, atualizado na década de 80, e ele fala que a psicanálise ela é essa Babel plural, mas que o fazer analítico, como fala o Ogden, é o mesmo. De fato, as duas categorias se sobrepõem fartamente. Por exemplo, o analista pode oferecer uma interpretação sensata e oportuna sobre o medo do paciente, devendo-se este ao fato de que apenas um dos dois, o paciente ou o analista, pode ser homem a certa altura da análise. Se ambos forem homens ao mesmo tempo, inevitavelmente entrarão numa batalha pela morte de um deles. Olha só isso que ele está falando. O resultado de tal trabalho clínico pode não ser simplesmente um autoconhecimento aprimorado por parte do paciente, mas também o que é mais importante no sentido maior de liberdade de ser si mesmo enquanto homem adulto. Não é difícil encontrar pensamento ontológico no trabalho de Freud e de Klein. Tomemos, por exemplo, a ideia de Freud de que o analista tenta evitar ao máximo a reflexão e a formação de expectativas conscientes. Não fixar especialmente na memória nada do que houve. Olha só, sem memória, né? Não fixar na memória. E assim aprender o inconsciente do paciente com o seu próprio inconsciente. Isso é fundamental a gente lembrar. E aqui o Ogden está falando da onde surge a linha do terceiro analítico dele. Ele está falando exatamente disso. Dois inconscientes que se encontram. E isso é fundamental a gente lembrar de uma análise. O analista tem inconsciente. E ele também está presente. Por isso que se faz necessário uma supervisão. Porque eu tenho inconsciente também e ele vai estar atuando. Como eu já enfatizei em outro momento, em um dos nossos encontros, quando todas as questões de todos os teus analisandos está se tornando questão de relacionamento, inconscientemente, o que pode dizer de você naquela pontuação? Né? Então, esse é um ponto aqui que ele está... E olha olha a data que ele está falando aqui, ó, 1923. O Freud um pouco mais... O Freud, ele praticamente tem duas linhas de trabalho, né? A pré-1914 e a pós-1917. Elaine, por favor. Não, só para complementar, aqui ele vai falar, né? Escutar é um estado de ser, uma maneira de estar com o paciente, e aí, pegando o que você falou agora, eu lembrei também da anamnese, né? Do quanto a gente pode esperar um pouco esse mergulho na anamnese, não ir de cara já para aquela profundeza, e a gente perde muito do descobrir junto com o analisando, né? Eu tenho feito isso, né? A gente aprendeu juntos na nossa supervisão aqui, dá esse tempo, né? E eu tenho, assim, eu espero até umas 4, às vezes até umas 5 sessões para fazer uma anamnese, aí eu faço, obviamente, uma muito mais voltada para aquela pessoa, né, para o indivíduo, que é ser sempre, né, olhar o individual, mas também não muito escavadora, não, sabe? Ainda assim, superficial, para ter um registro, porque a gente sabe que a hora que escreve também já sai um pouco da espontaneidade, já vem um controle, um racionar em cima, né? Mas para até comparar como algo que passa pela pessoa vem através da escrita e depois como isso chega de forma falada, enfim, eu acho que tem um pouco a ver. Não, faz muito sentido o que tu trouxe. A psicanálise, já passo para a Regiane e o Diego, mas vamos pensar o seguinte, porque muitos lacanianos repudiam a anamnese, exatamente para entender isso, qual é o medo de colapso se bem que o medo de colapso é muito Winnicott, mas qual é o medo que você tem de se angustiar de não saber do outro lado, né? Afinal o outro não existe, eu só sei o que ele me conta. Então, da mesma forma que o analisando entra num processo com você às cegas, você também entra com ele e você se permite que ele te apresente. Ele está mentindo. Mentira não é falha de caráter, volta a tornar isso pauta nossa aqui. Mentira é o que o sujeito dá conta.
Psicanálise, ela não é moral, ela é ética. Moral é social, ética é individual ali. Até eu só pontuaria ali uma palavra que tu disse sobre o indivíduo, né? Geralmente quem estuda o indivíduo é a filosofia. A psicanálise estuda o sujeito. Por que isso? Porque o indivíduo, ele visa de não se dividir, por isso que vem. Então ele até pode se dividir, mas mediante um devir, né, acho que o Hegel fala sobre isso, ele vai buscar a completude de novo. Então a filosofia busca a completude do ser, o conhecer a si mesmo, enquanto a psicanálise não, a psicanálise é o sujeito faltante, o sujeito que se assujeita, né? Então tem sempre essa falta constitutiva para nós na psicanálise. Alguns autores falam de pessoa, nem todos falam sujeito é muito lacaniano, muitos falam pessoa. O ser, o Heidegger gosta muito, e aí a turma do Winnicott dá uma flertadinha com esse ser também, mas a pessoa também é bem usado. Rejane, por obséquio. Bom dia a todos, bom dia, Michel, os colegas. Bom dia. Contribuir num pequeno experiência minha. Faz uns anos já, eu já estava estudando e já estava atendendo crianças também. E eu tinha dificuldade de entender o brincar. Muita dificuldade, como que eu vou fazer para brincar e tal, né? Em sessão. E a minha sessão não era presencial, era online, mais difícil ainda com criança, né? E aí, a minha filha já tem 16 anos e ela queria chamar minha atenção de algum jeito. E eu tive uma ideia, assim, eu disse, não, vou dar uma atenção para ela especial, vou brincar com ela de uma forma que talvez eu nunca brinquei quando era criança. Eu fiquei 2 horas com ela fazendo um trabalho, deixando ela me ensinar e fazer comigo no meu caderno, e ela fazendo no caderno dela. Ficamos 2 horas juntos. Isso criou uma conexão muito profunda para ela, porque ela mudou comigo. Imagina, uma menina de 16 anos, adolescente, né? Não é mais criança. Eu pensei, acho que isso não vai funcionar. Eu pensei, como esse negócio não vai... Eu pensei, né? Esse negócio de brincar não vai dar certo, porque eu acho que ela não vai receber bem, não. Ela recebeu e recebeu muito bem esse tempo, porque ela sentiu que foi verdadeiro. Que o Winnicott traz a mãe suficiente boa, né? Falha também, mas reparar a falha, o erro, né? Quando enxerga para reparar. Já a Melanie Klein, já com os filhos, ela já teve aquelas confusões com a filha dela, né? Ela não tinha um relacionamento saudável com a filha dela, né? Então, assim, eu creio que fica mais difícil quando tu não tem a tua própria experiência pessoal, a tua análise pessoal, por isso que é tão importante, né? Na minha opinião, a gente se conhecer, experimentar, como diz Bill, né? É viver pela experiência. Então, eu acho muito importante a gente ter a nossa própria, para a gente chegar em clínica, a gente vai chegar muito mais reforçado, preparado, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado, Regiane. E até mesmo porque a gente só leva alguém até onde a gente já foi. Essa é a frase do Freud. Isso que tu disseste, a Regiane, quando aparece, é quase um quadro de podcast. É o quadro da minha própria experiência, né, Regiane? Semana passada foi assim também. Mas isso que tu traz é extremamente válido e faz todo sentido. Queres falar mais alguma coisa? Não, tudo bem, não, já finalizei, era isso mesmo. Obrigada. Obrigado também. A contribuição de cada um é sempre bem, bem importante. Antes de passar para o Diego, que o Diego tinha pedido a palavra, numa análise online, imagine o seguinte: o brincar imagina o que eu estou fazendo agora. E aí o analisando faz uma careta. Isso daí é retrato de uma análise com um adolescente. Talvez no início ali, acho 13, por aí, durante a pandemia. Quem traz esse exemplo é o Jefferson Kruger, numa aula que eu tive com ele na PUC, e ele dizia sobre o analisando dele e o quanto ele se permitiu vivenciar aquele momento de brincadeira com o analisando. O analisando fechava a câmera e dizia, imagina o que eu estou segurando agora. E ele disse, eu fui na onda.
Uma sessão de análise é permitir que a outra pessoa seja. Claro que não é virar oba-oba e a pessoa começar a trocar de roupa na tua frente. Não, tem uma questão de enquadre analítico também, né? O trocar uma roupa no sentido vulgar da coisa, tem muito perverso, principalmente para as mulheres, que se vale da análise, e por isso talvez seja muito interessante e importante uma entrevista preliminar. Né? E quando ocorrer devidos abusos, leve para análise pessoal, é importante isso também. Mas vamos partir do pressuposto da idoneidade de quem quer ser, de quem está participando do processo. Então imagine que esse brincar online de se esconder e aparecer. Lembra que o Winnicott tinha uma frase que eu acho magnífica, que ele dizia, é muito prazeroso se esconder, mas é uma tragédia não ser encontrado. Né? Então notem que esse gostinho de eu estou me escondendo, mas eu me escondo para ter um prazer de, será que você vai me procurar? Né? Então tem esse ponto. Diego, queres complementar algo, Diego? O que eu ia falar era o seguinte, né? Dessa parte que o Ogden fala aí do inconsciente do paciente com o seu próprio consciente, né? Seria a transferência e a contra-transferência que o Freud falava, né? Que o paciente ele projeta, né, os desejos recalcados no analista e o analista, esqueci a palavra agora, ele fala, esse analista tem essas projeções, ele gera essas projeções também para o analisando, né? Sim, o Ogden, ele vem nessa linha ferenziana de que ele trabalha na questão da conta-transferência. Alguns profissionais que são mais experientes falam que trabalhar na conta-transferência requer 8, 9 ou 10 anos de clínica, tá? Pode falar. O Lacan já não acreditava muito nisso, né? Ele acreditava numa fenda, né? Que o analista ficava nessa fenda, né? Onde o saber advém, né? Que foi no caso que, eu não sei quem foi que falou como que é o nome daquele texto que a gente coloca antes? Anamnese, né? Isso, uma ferramenta, né? Uma isso. Ferramenta. Por isso que os lacanianos não usam essa anamnese, né? É que a ideia pro Lacan, o inconsciente surge, o inconsciente pro Lacan não é passado. O inconsciente, ele surge mediante o encontro de pessoas ali e é um efeito da linguagem, o inconsciente. Ele não é um lugar, não é uma questão topológica, né? Mas vamos pensar ali na linha do Freud, ele opta por renunciar a essa questão da conta-transferência, né? Mas eu penso o seguinte, a gente teve um episódio emblemático na supervisão sobre o sentir ou não sentir na sessão. Eu parto do seguinte aspecto, que sempre vamos ser afetados. A gente pode inibir o ato, mas a gente não inibe pulsões e afetos. Isso a gente não consegue. O detalhe é o seguinte, é o quanto você negligencia que está sendo afetado por algo, que algo está lhe tocando. Aí pode ser perigoso. O perigoso é sempre aquele sujeito que não sabe que sabe, né? Por isso se faz tanto importante o seu percurso de análise pessoal, né? Cristiane, queres falar alguma coisa? Tu havia pedido a palavra antes. Não, é interessante que eu estava falando que você apagou a imagem e colocou, e eu estou atendendo uma menininha de 9 anos, e ela coloca carinha, aparece, e logo depois ela coloca carinha de cachorrinho. E realmente tá muito complicado para mim, eu estou aprendendo ainda. A minha primeira criança que eu peguei essa análise e ela chama para brincadeira. É engraçado Ela que as crianças olha que fantástico, o que ela está querendo ela é a caixa de brinquedo dela, são os emojis. Nossa, isso dá um artigo absurdamente fantástico para trabalhar sobre qual é a caixa de brinquedo na contemporaneidade. Né? Talvez tu abrir até uma lousa para desenhar junto com ela, né? Aí talvez seja legal fazer um tipo de estudo e talvez, eu sei que o Antônio Quinet tem um estudo muito bom
sobre psicanálise online, né? Tu vai fugir, tu vai chegar na sociologia com Pierre Levy, é um dos grandes nomes para falar sobre pega a palavra, o Fábio Belo, da UFMG, também tem um trabalho muito bom, pensa da seguinte lógica, o Pierre Levy fala, o que é virtual? Virtual é algo potencial. É algo potencial. Então, quer dizer que no presencial existe virtualidade, existe potencialidade também, né? Mas acho que dá um trabalho muito legal aí, talvez até mesmo de um artigo científico futuramente de como utilizar, qual a caixa de ferramentas online, né? Acho que pode ser bem interessante nesse aspecto. Enfim, seguimos um pouquinho mais. Cadê? Eu parei no inconsciente, então a gente vem para cá. Freud, 1912, ali na fase do totem tabu. O analista deve escutar e não se preocupar em notar alguma coisa. O analista deve escutar. Essa palavrinha eu acho que tu lembra bastante, né, Cristiane? A gente falou bastante dela, né? Escutar e não se preocupar em notar alguma coisa. Escuta flutuante. Escuta flutuante. Não é fixar, porque nota se você está fixando em um ponto, o que aquele ponto está dizendo sobre você. Ali é onde que eu falei para vocês, todo mundo está falando de relacionamento, ou será que você está direcionando e suscitando falar sobre esse tópico? Escutar é um estado de ser, uma maneira de estar com o paciente. Também representativa do pensamento ontológico de Freud. Olha só, ontológico de Freud. É sua famosa afirmação, "Was war, so ich werden", ou onde era id, há de ser o eu. Onde era id, há de ser o eu. O que havia sido experimentado como outro para si mesmo, o isso, né, que é o id, é incorporado ao próprio ser. Olha que interessante isso aqui, também representativa do pensamento ontológico de Freud. É sua afirmação, onde era id, há de ser o eu. O que havia experimentado como outro para si mesmo, é incorporado ao próprio ser, né? A introjeção do id. E no Winnicott, embora não estejamos falando do Winnicott aqui, o id, ele tem um peso externo muito grande. O id, para o Winnicott, ele tem muito da questão do ambiente, porque tu introjeta do ambiente. Então o id no Winnicott, ele vai muito na parte de fora. Embora aqui ele está falando muito de introjetar em si mesmo. Pelo menos eu li dessa forma. Me corrijam se vocês leram de outra forma. Quem sou, quem devo ser? Em quem estou me tornando? Vou até ler de novo, porque isso aqui, para mim, eu estou tentando entender o que ele quer dizer com isso. Também representativa do pensamento ontológico de Freud, é a sua afirmação. Onde era id, tá. Então era. Estamos falando que foi o id. Há de ser o eu, tá. Então o que aconteceu com o eu? O que havia sido experimentado como um outro para si, ok, jogou para fora, para si mesmo, é incorporado ao eu, ou seja, eu introjetei o meu id. Quem sou, quem devo ser, em quem estou me tornando. A frase clássica também na linha ontológica. Cristiane, por favor. Essa frase, eu não sei, né? Talvez, eu sinto que seria um processo de trazer o que está ali no inconsciente para o consciente. É uma transição daquilo que vem a ser. Então, você vai se tornando, a partir do momento que o inconsciente vai se tornando consciente, essa transação... Vai se tornando, se tornando, né, introjetando, né? Então, não sei, né? Foi
Mais ou menos o que eu compreendi dessa frase, que ela está bem complexa mesmo, mas foi sei lá, não, por cima, tenho, assim. sim, eu tenho essa perspectiva também, ou seja, não é que o id vai embora, não é que o id deixa de existir, é como se ele se fusionasse ao ego, né? Então, o que a gente pode tirar aqui? A gente não está falando mais de 3 instâncias, uma do ladinho do outro, sistemático. Olha, está agindo o id, está agindo o ego. Por isso que muitos autores criticam a Ana Freud quando ela coloca o ego no centro, na psicologia do ego. Por isso que é criticado. Porque nessa linha do Was war, so ich werden, a gente está falando de algo que se fusiona, que trabalha junto ali, né, que se tornou, ou seja, eu não estou separado, eu estou introjetado. De certa forma, quando a gente visita William Reich sobre a questão do canibalismo, do oral canibal, é o comer o outro para introjetar e se tornar você mesmo. A Igreja Católica faz isso. Sinto muito, é meio desconfortável para quem cresceu na igreja, mas a questão da hóstia é um ritual antropofágico. É o corpo de Cristo que você está comendo ali, né? Embora não pode mastigar. Mas você está introjetando ali aquela figura e dizendo, a partir de agora, id tornou-se ego, né? Então é essa questão de introjeção que a gente está falando, o caráter bioral, inclusive. Elaine, por favor. Então, eu entendo que é assumir, é assimilar também como parte de si, né, o id, e não como algo à parte, ao contrário, porque lá estão os nossos desejos, né, e somos também fruto dos desejos. Então, no momento em que o id passa a ser visto e reconhecido, ele, de uma certa forma, ele é introjetado no ego, né, no seu eu. Então, eu entendo que essa é a mensagem aqui. Ele não é descartado. Inclusive, lembrem que o id, que é o isso, o Grodek é o que cunha essa expressão, e a gente veja no nosso dia a dia. Final das contas, é isso. A gente dá indícios do id quando a gente está dizendo, é isso. No final das contas, olha, o que aconteceu naquele momento foi isso. Ou seja, aquilo que é pulsional, aquilo que escapou ali, né? Então, ou seja, ainda está conosco. Eu já vou passar para a Cristiane, mas vou ler o que o doutor Tiago mencionou, né, doutor Tiago? Isso que está sendo dito no trecho não seria o outro como um espelho sobre nós? Tiago, tu tem como falar aí para eu entender? Isso que está sendo dito no trecho não seria o outro como um espelho sobre nós? Num primeiro momento, eu fiquei com a impressão, Tiago, de introjeção das outras figuras, mas agora eu estou pensando sobre... se a gente pensar no id, é que eu tô atravessado pelo Winnicott, no momento que, quando eu penso no id, eu vejo o id também muito, muito externo, eu vejo o id muito ambiental, como uma figura relacional que eu introjeto também. Então, eu acho que é aí que tu está fazendo a leitura. Tiago, por favor, pode falar, então. Bom dia, bom dia. Cheguei com o trem andando aqui, sentei na janelinha. A vida é isso, cara. No trecho está dizendo assim, ó, o que havia sido experimentado como outro para si mesmo, o isso, é incorporado ao próprio ser. O que eu entendo disso, Michel, doutor Michel, é que é como se a gente visse no outro algo e a gente pegasse aquilo para nós. A gente usasse o outro como espelho. Sim, faz total sentido. O que tu está falando é o conceito de introjeção do Ferenczi, que chega depois na Melanie Klein. Exatamente isso. A psicanálise relacional fala totalmente sobre isso, né? De que eu introjeto partes daquele outro para mim, sobretudo quando são boas, né? E eu projeto aquilo que eu não dou conta. Eu sei o mal.
Mas por isso, eu falo do isso, eu lembro do id, que a gente fala sobre a questão do ambiente para psicanálise relacional, né? A linha ontológica, então note que a linha ontológica trabalha a questão do id como algo também muito externo, que eu acabo introjetando, que aí eu compactuo com o que tu disseste, Thiago. O que havia experimentado como outro para si mesmo é incorporado no próprio ser. Né? Quem sou, quem devo ser, as vivências do outro que passam a ser minhas. Eu me vejo no outro, eu me espelho nesse outro. Eu acho que faz sentido. Pelo menos para mim está fazendo sentido. Vanessa, por favor. Bom dia. Eu acho Bom que dia. dentro disso que o Thiago falou, uma forma da gente ver que a gente vai se modificando, né? Quem eu sou, quem eu devo ser, vai acontecendo uma modificação com relação a isso. Então, aí você falou de ambiente, acho que vai muito dentro disso também, do que a gente vai vivenciando e como que esse eu vai se modificando. Eu acho que eu só queria pontuar essa questão de que nem sempre a gente vai ser sempre a mesma pessoa. Na realidade, a gente nunca é. Que com o passar do tempo a gente vai se modificando e vai mudando esse eu e a gente absorve coisas de fora, né? Do outro, no caso, como o Thiago colocou. Eu acho que um pouquinho isso, sim. Ok, os encontros, né, Vanessa? Os encontros e o quanto essas figuras acabam influenciando de alguma forma. Influenciando Mas isso. se influencia nesse adulto, que eu acho importante isso que tu disseste, porque a gente está falando da questão da análise, sobretudo ontológica, a gente está falando de um processo de construção. A gente não está falando o que eu sou, a gente está falando o que eu estou sendo. Né? Vamos ler de novo aqui. O que devia ser experimentado como outro para si mesmo, o isso, é incorporado ao próprio ser. A quem sou, quem devo ser, em quem estou me tornando. Esse é o ponto fundamental no Winnicott. Quem estou me tornando? Né? Que talvez aí é uma das coisas que a gente pode levar para uma análise, para o nosso analisando. Né? Quem você quer se tornar? Quem você está se tornando? E principalmente nesse gerúndio de algo contínuo de construção. Não como se você é fruto do ambiente da infância e acabou ali. Né? Mas que é um processo contínuo. Que teve um embate muito grande no primeiro momento, mas que vai continuar se construindo. Acho E que aí, Michel, é uma coisa para ele até identificar o que é dele e o que é do outro, né? O eu é um outro, né? O eu é um outro. A gente introjeta essas figuras que cruzam com a gente. O que é experimentado como outro para si mesmo é incorporado ao próprio ser. Né? Eu vou experienciando com os outros. Antes de passar ali para a Cristiane, vamos ver só o que o Thiago e o Diego colocaram. Completando a doutora Vanessa, se não mudamos, possivelmente continuamos atraindo, analisando, que segue o mesmo padrão. Isso é fato, né? Se faz sempre a mesma coisa, como esperar algo diferente. Você está presente mesmo sem perceber em tudo o que acontece na sua vida. Na verdade, quando você não percebe, quando você não põe palavras, você repete em atos. É isso que o Freud falava. Cristiane, por favor. Agora, dentro colocando tudo no mesmo balaio, Michel, a questão do canibalismo, que vem em todos os mitos, e a questão de introjetar e depois você se reconhecer naquilo que você introjeta, existe um termo do Marshall Sablins, ele é um arqueólogo e também um antropólogo, e ele tem um termo que eu achei muito interessante, que é o mito praxis. Esse mito praxis, ele traz o quê? Que todo canibalismo, e todo mundo tem um mito, aí trazendo para Bion, tem um mito pessoal e um mito... É a religião do outro, mito é a religião do outro. E o canibalismo que ele come justamente para introjetar aquilo, aquele conceito, aquele poder, e depois ele reproduz. Esse é o praxis. Então, nunca é o mesmo. Por exemplo, se você introjeta uma pessoa ou o costume de algumas pessoas, você vai, introjeta e depois você expõe. Talvez seja esse sendo o si mesmo,
mas é uma outra coisa. Nota que é um processo dialético que a gente está falando. A gente está falando de novo de Hegel aqui. A gente está falando de uma tese, de uma antítese e de uma síntese. Por que é importante lembrar desse conceito e trazer para a psicanálise? Porque se você vai no médico, você quer voltar ao estado anterior de bem-estar. Na psicanálise você nunca volta, é sempre uma outra coisa. É isso. É Né? isso. Então, quando algo te atravessa, você introjeta aquela figura, mas ela é processada no seu organismo e de acordo com as suas funções biológicas, estou usando uma metáfora, por favor, não leve no literal, cada corpo vai processar de alguma forma, né? E vai devolver de uma forma muito peculiar. Mas, e aí talvez aí é outro sujeito, né? Que não vai ser o sujeito que você introjetou, você, né, faz o metabolismo e se transforma num outro sujeito, sei lá, não sei se eu estou viajando muito na antropologia, mas eu acho que me lembrou só que muito. Nota que a gente não está falando de um outro sujeito, a gente está falando de algo que está sendo, que é contínuo. Porque se a gente fala de um outro sujeito, a gente quebra o vínculo e diz, olha, é uma outra coisa, é um novo sujeito. Não, não é um novo sujeito, é o mesmo que está sendo, que está trabalhando. O que é o real é isso que é o presente do presente, né? Aquilo que fugiu. Eu falei e deixou de ser presente. Eu vou dar uma acelerada aqui, só para terminar essa parte e iniciarmos os nossos atendimentos. Não obstante a sobreposição e a interação das dimensões epistemológicas e ontológicas da psicanálise e o fato de nenhuma delas existir em forma pura, parece-me que muitas experiências no decorrer de uma análise são de natureza predominantemente epistemológica ou predominantemente ontológica. Uma das duas grita mais, mas não é pura. Ao meu ver, esses dois aspectos psicanalíticos envolvem modos bastante diferentes de ação terapêutica. A ação terapêutica que caracteriza a dimensão epistemológica da psicanálise envolve chegar a compreender pensamentos, sentimentos e experiências corporais antes inconscientes, que ajudam o paciente a alcançar a mudança psíquica. Por outro lado, a ação terapêutica que caracteriza a psicanálise ontológica envolve fornecer um contexto interpessoal, tudo que a gente está falando disso, interpessoal, em que ganham vida na relação analítica formas de experimentar estados de ser, né? Estar experimentando durante a análise é um espaço potencial para experimentar. Antes impensáveis para o paciente. Por exemplo, experimentar fenômenos e objetos transicionais, bem como a comunicação silenciosa que ocorre no centro do ser. Olha que importante isso. Bem como a comunicação silenciosa que ocorre no centro do ser. O quanto é importante o silêncio e o quanto é importante um analista sustentar o silêncio, porque o silêncio é uma experiência que eu também posso experimentar numa análise. Quando o Winnicott ficava com a analisanda dele de mãos dadas durante 40 minutos. De uma forma praticamente em silêncio, ela mencionava. É esse ponto que ele está trazendo. Do que o silêncio está querendo dizer? O silêncio está querendo dizer simplesmente, nesse momento, a gente está falando da linha ontológica de existir. Devolver o direito para a pessoa simplesmente existir. Antes de desejar, ela precisa existir. Então, se ela não sente que ela existe, ela não vai conseguir desejar. Isso é uma questão bem ontológica. Me deu branco qual o nome da analisanda do Winnicott. Cristiane, por favor. Só falar do silêncio, para não me prolongar, Buda, quando ele estava no final da vida dele, e ele foi passar a iluminação para o outro, né? Para o sucessor dele. E essa iluminação, ela se fez no silêncio, ele ofereceu uma rosa para ela. Eu lembrei disso que você acabou de falar, do silêncio, de segurar a mão. Então, o não verbal significa muito. Isso eu li no Bion, tá? Você trabalha no silêncio, aquilo que te dá a iluminação. O caso é o da Margaret Little.
Era Margaret Litton, uma analisanda, uma paciente que ele chamava, um caso bem complicado e que eles ficavam em silêncio, né? Então é sobre isso. Ninguém consegue tornar-se quem é sozinho. Isso é fundamental. Para Ogden, o self verdadeiro nasce da relação. E o próprio Winnicott fala que um processo de análise é um processo de fazer uma criança se tornar mais uma criança no meio de um monte de crianças. Ou seja, destituir uma desnarcisização da majestade do bebê. Pessoal, obrigado pela parceria de todos, pela conversa, pelas trocas. Estudar em conjunto é muito mais enriquecedor do que sozinho. Afinal, é exatamente sobre isso que o texto está falando. Um projeto de introjeção das figuras e dos nossos pares, né? Então, semana que vem a gente segue com o capítulo Estar Vivo, Sentir todo o sentido do real. Obrigado, doutor Tiago e os demais doutores. Lembrando, segunda-feira temos histórias clínicas, terça-feira à noite teremos a nossa supervisão, possivelmente quarta-feira a gente deve iniciar Além do Princípio do Prazer, quinta-feira a Ogden, e amanhã nós temos o Assim Falou Zaratustra do Nietzsche, ok? Sim, Diego, tem. Então, bom atendimento a todos, até a próxima. Tchau, tchau.